E aí, meu povo do YouTube, beleza? Então, pessoal, hoje vai ser o dia que nós vai criar o pressurizador para o nosso sistema de fogão, né? Esse aqui é um fogão que gaseifica o combustível, né? Então, o combustível vai entrar por essa parte, vai ser gaseificado aqui na câmera, vai sair em gás aqui no nosso giclê, né? Que vai ser ejetado no meio, onde vai ter essa parte aqui que vai ser a chama, né? E aqui é o concentrador do fogo para concentrar o fogo no fundo da nossa panela. Então, pessoal, se você quiser estar sabendo se nós vamos conseguir fazer o nosso projeto funcionar, então peço para você continuar a ver o vídeo, porque hoje nós vamos construir o nosso pressurizador, porque esse sistema é pressurizado. E eu já peço para você deixar o like. Se tiver alguma dúvida aí, deixa um comentário. Então, bora pro vídeo aí, pessoal. Então tá aí, pessoal. Esses aqui são os materiais que a gente vai usar no nosso sistema. Esse aqui é aquele extintor lá que nós cortou a parte de cima. Eu vou estar usando aqui uma chapinha, né, para tá fechando essa parte. Vou estar utilizando aqui um cotovelo de 1/8 em rosca de milímetro, não é de polegada. Essa porca aqui, pessoal, também ela é de 1/8 de rosca de milímetro, então ela casa certinho aqui, ó. Você pode ver que ela entra macia. Esse aqui, pessoal, é um parafuso de meia, né? Aqui já é rosca de polegada, então é de parafuso comum, né? Não é tão como esse aqui, né? Porque esse aqui é um pouquinho mais caro, essa porca. Aqui nós vai usar um pito de roda de moto, daquela sem câmera. Esse aqui é um pito. Vamos utilizar também um registro de fogão. Caso esse registro aqui não dê certo, a gente pode estar utilizando aquele que a gente usa já nos fogãozinhos a diesel. Mas é um teste, né, pessoal? Vamos ver o que vai acontecer. E aqui é onde a gente vai poder abrir e fechar o registro. Esse aqui é um pedacinho de câmera de pneu de bicicleta que nós vamos utilizar aqui abaixo do nosso NIP. E detalhe, tá, pessoal? Eu vou, no decorrer da fabricação, ainda vou mostrar o segredo que vai fazer ele funcionar, o seu pressurizador. Isso vai ser revelado no decorrer do vídeo, né? Quando chegar o momento do processo de fazer a parte dele. E eu peço para você acompanhar o vídeo aí para você poder ver esse segredo, porque senão você não aplicar, você não vai conseguir fazer o seu pressurizador funcionar da forma correta. Então vamos dar início, pessoal, à montagem do nosso pressurizador para o nosso sistema de fogão a álcool ou a gasolina. Lembrando que isso aqui é um fogão que a gente está criando para tipo casos de emergência, né? Ou sei lá, caso você quiser ter um aí para estar aí ajudando você na sua casa. Então peço para você seguir aí o passo a passo que você vai conseguir fazer o seu também. Então, pessoal, primeiramente eu vou estar trabalhando na parte de soldar essa porca nessa região. Como vocês podem observar, vai ser mais ou menos desse jeito que vai ficar o pressurizador, e o nosso fogão gaseificador vai ficar mais ou menos assim. Então, o primeiro passo que eu vou estar iniciando é colocar essa porca de 1/8 nessa região aqui, pessoal. Então, vamos dar início a esse processo para a gente já começar a fazer o nosso pressurizador.
água. Então tá aí, pessoal, esse é o resultado aí, ó, da porca. Falar a verdade para vocês, pessoal, dá um trabalho, porque essa chapa aqui desse extintor, ela é fina. Então até eu achar a amperagem correta para me soldar, deu trabalho. Então dá um like aí, pessoal, porque dá muito trabalho e a gente tem gasto também, né? A gente gasta com energia, gasta material. Então deixa seu like aí, pessoal, que isso aí ajuda, tá? Então nós já temos aqui a porca soldada. Esse aqui vai ser o cotovelo, né? Ou o nip em cotovelo. E aqui vai ser o registro. Aqui vai ser o registro e aqui já vai para o nosso sistema, né? Ainda vou mostrar ainda o segredo que vai fazer isso funcionar, tá, pessoal? Então agora nós vamos fazer o que? A parte de cima. Quando nós finalizar a parte de cima, aí eu já vou fazer o segredo para vocês poder fazer o seu pressurizador funcionar, né, de primeira, né, e corretamente, né? Porque tem muitos canais aí que mostra, mas eles não ensinam o segredinho do pressurizador que faz o combustível trabalhar legal, né? Sair de dentro do recipiente. Então vamos continuar o vídeo aí, pessoal. Vamos trabalhar, pessoal, agora a parte de cima, onde vai ser a entrada do combustível e aonde nós vai pressurizar com ar através do bico, né? Então esse parafuso vai ser o parafuso que a gente vai colocar o combustível dentro do nosso recipiente e esse aqui vai ser onde nós vai pressurizar. O que acontece, pessoal? Aqui eu tenho uma chapa, né, uma chapinha aí de 1 milímetro e 200 mili, sei lá o que, essa escala aí já não é para mim. Até 1 milímetro eu entendo, milímetros aí já é demais para mim, né, pessoal? Mas vocês entenderam o que eu quis dizer. Então vamos marcar aqui, ó, mais ou menos a boca do nosso extintor, porque é onde a gente vai cortar nessa parte em excesso, para a gente poder, pessoal, ter uma tampa perfeitamente bem redondinha, conforme é o nosso extintor, né? Vamos marcar aí essa parte. Como vocês podem ver aí, ó. Então, aqui está o ciclo, né? Então nós vai recortar toda essa parte fora e vamos só utilizar o ciclo, porque nós vai soldar, né, na boca do nosso extintor. Para ajudar eu a cortar isso aqui, pessoal, tem uma tesoura aqui, ela corta a chapa fina. Então vou estar utilizando ela para já dar um início nessa parte. Então tá aí, pessoal, essa aqui é a tampa que nós vai colocar no nosso recipiente em cima, né? Então ela ficou um pouquinho para fora, mas na hora que for soldar, isso é até importante, que aí ele vai derreter e vai dar mais uma garantia que nós vai conseguir selar o nosso recipiente. Lembrando, pessoal, antes de nós fazer o esquema, né, ou o segredinho que faz o nosso sistema funcionar, né,
mandar o combustível para o nosso queimador. Vamos ainda fazer aqui agora a entrada do combustível. É aqui onde nós vai colocar o combustível e aqui é onde vai ser a parte que vai ser pressurizada. Então vamos fazer essa parte aqui. Então um lado vai ser que vai ser o ar pressurizado e o outro lado vai ser a entrada do diesel. No caso eu estou usando essa medida de meia porque é o que eu estou tendo no momento de parafuso, pessoal. Mas vocês podem estar usando até um parafusinho um pouco menor, né? Então vamos fazer essa parte aí, já para a gente já quase estar finalizando já o nosso sistema de pressurizador para fogão a álcool ou a gasolina, né? O queimador. Então tá aí, pessoal. Esse aqui é o jeito que ela vai ficar. Lembrando, tá? A parte do bico, ela tem que ser bem rentinho, pessoal. Praticamente quase que apertado. A gente vai colocar ele enroscando, mas é lógico, eu não vou colocar ele agora. Ele vai vir depois que nós soldar a porca, né? Porque primeiramente a gente vai soldar a porca, porque esse material aqui ele é mais fraco, né? Antimônio, então ele pode derreter com a temperatura. Mas para vocês não esquecer, ele tem que ser bem rente mesmo. Praticamente na hora que a gente colocar, ele vai entrar meio que sendo rosqueado, né? Então agora, pessoal, nós vai fazer o que? Nós vai soldar a porca em uma dessas extremidades aí, como vocês estão vendo, porque é aqui que vai entrar o diesel, né? Então vamos dar início nesse processo aí de soldar a porca, já para a gente já estar finalizando o nosso sistema de pressurizador. Pessoal, voltando aqui só para recapitular, como aqui é de meia, né? Então a gente tem que fazer o outro furo, né? Com uma broca de meia, né? Pra vocês verem aí, ó. Por quê? Por causa do parafuso, né, pessoal? Ele vai descer, né? Mais ou menos até aqui, ó. Ele vai descer, ó. Dá para observar aí, ó, um pedacinho dele para baixo. A nossa porca vai estar soldada. Isso aqui é uma arruela de plástico, porque quando a gente apertar ela vai modelar essa parte da porca. E lembrando o outro lado, né? Bem rentinho com o pito. Então quando a gente pôr, praticamente vai pôr ele meio que enrosqueando ele, né, pessoal? Porque é pressão, né? Vai ter pressão nisso aqui. Mais um detalhe, pessoal. Essas porcas, ela tem um lado que é meio cônico. Um lado dela é mais reto e o outro lado dela é cônico. Então esse lado cônico a gente vai deixar ele para cima, pessoal. Por quê? Porque na hora que a gente for apertar o nosso parafuso com a nossa arruela de plástico, essa arruela ela vai moldar a parte cônica da porca e isso daí vai contribuir para não deixar a pressão do nosso sistema escapar, né? Então agora o passo agora é soldar essa porca aqui na nossa chapa.
Aí, pessoal, esse é o resultado. Não ficou aquela soda, né? Porque para soldar com eletrodo é chato, trabalhar com chapa fina, dá muita escória e a gente fica meio com medo de furar, né, a chapa, porque se furar dá maior trabalho para consertar. Então agora nós vamos proceder na instalação do bico, que vai ser o bico de pneu sem câmera, né? No caso é um pneu de moto, esse daí que eu vou colocar. Então vamos dar início aí o processo para a gente continuar aí a fabricar o nosso pressurizador. Então pessoal, agora nós vai colocar o bico. Não adianta colocar a borracha, porque como a gente vai soldar, ela vai derreter. Então nós vai colocar o bico, lembrando bem acochado assim, ó, como vocês estão vendo. Vocês podem ver aí como ficou o nosso bico ou pito. Lembrando que esse aqui é de moto. Nós vai colocar a borracha depois, tá, pessoal? Depois que nós soldar essa parte no nosso lá no extintor, né? Aí nós sim vai colocar a borracha. No momento eu só vou botar isso aqui que é para manter ele no lugar, né? Para a gente poder soldar. E quando a gente chegar nessa região, pessoal, a gente tomar mais cuidado, ter um certo intervalo para não sobreaquecer essa peça, para não vir ter o caso de derreter essa peça, porque ele é antimônio, né? Então ele pode vir a derreter na alta temperatura. Então aqui tá mais ou menos aí, ó, como é que ele vai estar. E agora a gente vai fazer o que, pessoal? Nós vai fazer o segredo, né? Que é fundamental para que ele venha a funcionar, porque se não tiver isso aqui ele não vai funcionar. Você vai colocar a pressão, vai colocar o ar, mas ele não vai trabalhar perfeitamente, né? Então qual que é o segredo, pessoal? É um caninho, né? Esse caninho a gente vai introduzir ele aqui nesse cotovelo, né? Ou muitos chamam de nip. Aí vai colar ele também com Super Bond, tá, pessoal? Eu tenho aqui uma cola Super Bond. E a gente vai introduzir ele lá dentro, ó, no furo, dobrando ele para meio curvado, né? Porque ele vai ter que encostar aqui no fundo. Porque, pessoal, se não tiver isso aqui, ele vai ter uma alta saída daqui, não vai ter o controle do, do ar, né? Vai sair ar e não vai sair o líquido, né? E também se você não colocar isso aqui, ele não vai funcionar. Então o que acontece, pessoal? Lá dentro, né, vai dobrar ele, né? Vai fazer ele curvar com a chave de fenda, você vai apertar lá e vai rosquear ele. Lembrando, né? A gente vai colar a ponta e isso daqui vai fazer que o combustível saia todinho do nosso recipiente. Lembrando que ele está aqui no meio, né, pessoal? Então, se eu tivesse botado ele lá em cima, o cano ia ter que descer até embaixo. Como está no meio, então esse cano vai estar mais ou menos aqui, ó, e ele já vai fazer a sua função. Então, bora montar essa parte aí, pessoal, e aí a gente já vai selar o nosso sistema, né? Então tá aí, pessoal, já instalei já o nosso cotovelo, já passei um véio das roscas já, para vocês verem lá dentro como tá. Não sei se dá para focar aí, ó, a mangueirinha lá dentro. Você pode ver, ó, que ela tá dobrada lá para baixo. E isso agora quer dizer que o nosso sistema vai usar o combustível até esgotar. Ele vai estar cheio mais ou menos até aqui, né? Nós vai encher, vai pressurizar e o ar vai empurrando ele e ele vai sair todinho. Então tá aí, pessoal. Agora nós vai iniciar o que? A solda da tampa, né, para a gente selar o nosso sistema pressurizado.
Então é isso, pessoal. Finalizamos aí, ó, o nosso pressurizador, como vocês podem ver. Soldei a tampa. Não tá aquela solda perfeita, né? Lembrando que a gente ainda vai testar o nosso sistema. Então, quando a gente vê que tiver tudo ok, aí a gente vai dar aquele acabamento, né? E quem sabe a gente pinta, né? Porque eu gostei do jeito que ele tá ficando e mostra que ele é 100% feito de reciclagem, né? Tirando algumas coisas como as conexões, né? Que a gente comprou. Mas fora isso, tá bonito demais o nosso projeto. Agora, pessoal, nós vai fazer o quê? A montagem, né? Para vocês entenderem como vai ser ou como ficou o nosso sistema. Vou passar aqui um veda-rosca, já para deixar ele pronto, né? Vamos passar um veda-rosca aqui no NIP. Esse aqui é o registro de fogão. No caso, vocês podem estar achando em fogão velho de ferro velho. Agora, se você comprar uma torneirinha dessa aqui, pessoal, vai pagar uns 30 conto aí, mais ou menos. Então, aqui vai a nossa torneirinha. Vou passar mais um veda-rosca aqui nessa outra parte aqui. Porque essa parte vai ser conectada já no nosso gaseificador. O gaseificador queimador, né, que é tudo junto. Então, tá aí, ó. Passei já o veda-rosca, agora eu vou enrosquear essa parte. Lembrando que a porca que eu uso é 1/8, então fica mais fácil para a gente poder mexer, né, com essas conexões. Fogão, né, pessoal? Geralmente usa tudo 1/8, então aqui vai a nossa válvula. Lembrando que ela tem o mais alto, né, que quando você abre, e o mais fraco, que é o último, né? Não sei se ele tem um meio, mas dá para sentir que ele tem um certo degrau aqui, pessoal. Esse aí é o nosso sistema. Aqui a queimadorzinho, né, caiu no chão e vai aqui em cima. Então tá aí, pessoal. Esse foi o nosso projeto, né, que a gente idealizou. A gente vai introduzir o álcool, né, mais ou menos até essa extremidade. 3 dedos aqui, ó. A gente vai pôr ar. Não precisa muito, tá? Acredito que uns 15 PS ou umas 20, 30 bombadas na bombinha de bicicleta. O álcool vai estar lá dentro, né? Vai passar pelaquela nossa mangueirinha que nós conectou no nosso NIP, né? Ou nosso cotovelo, porque ele vai ser pressionado com pressão, como se fosse uma mola, né? Empurrando. Ele vai entrar em líquido dentro do nosso gaseificador na hora que nós liberar, né, aqui. E como aqui vai estar em alta temperatura, ele vai gaseificar, né? Vai sair pelo o giclê. Como vocês podem ver aqui, tem um giclê. Não sei se a câmera está pegando aí. O giclê está bem no centro. É um giclê de lampião. Caso eu ache que ficou muito pouca saída de gás, eu vou lá com a agulha, cutuco mais um pouco para abrir e poder ter mais saída de gás. E esse é o resultado, pessoal. Agora o que fica faltando é construir o sistema de aquecimento, porque ele tem um pré-aquecimento, né, que vai transformar o líquido em gás. E alguma coisa para segurar ele, né, pessoal? Porque vocês podem ver aí que eu estou soltando e ele está caindo. Aí tem a grelhinha, né, que vai segurar a panela, algum estilo de pé e mais o recipiente de aquecimento. E isso, pessoal, isso a gente finalizando esses pequenos detalhes, a gente já pode estar fazendo o ligamento e o teste. Mas isso, pessoal, vai ficar para o próximo vídeo, tá? Então, já peço para você deixar o like aí para mim ver que você está a fim de ver o funcionamento desse projeto. Comente aí, tiver alguma dúvida aí, tiver alguma ideia para mim estar melhorando aqui, modificando o meu sistema, pode comentar aí que eu vou visualizar. E compartilha aí com os amigos, tá, pessoal? Isso aí ajuda, tá? Então é isso aí, pessoal. Obrigado, Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Valeu, é nóis.